Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre julgar o outro, julgar o nosso próximo. Recentemente, eu recebi um convite para estar no encontro, com algumas pessoas que eu conheço e o meu coração fechou, Eu não conseguia sentir paz e participar nesse encontro. E meditando nisso tudo, nossa, não queria ir, meu coração fechado, e busquei, em Deus, fiz a minha oração do dia, para iniciar o dia, e foi muito interessante porque aquilo estava no meu coração e eu não sabia ainda, eu não estava conseguindo identificar tão claramente o motivo de eu não estar sentindo alegria, sentindo paz de ir nesse encontro. Até que naquele dia, de manhã, se possível, recomendo fortemente a gente ler a Bíblia de manhã. É como se a gente estivesse enxertado na videira verdadeira. Então, que a seiva da palavra de Deus possa nos nutrir e clarear nossa mente a respeito de dúvidas que nós temos, para o nosso dia. Bem, nesse dia que eu estava ainda ali em dúvida se eu ia ou não, era realmente o dia do encontro, E naquele dia, então, eu precisava me decidir se eu ia ou não. E meu coração, como eu comentei, já estava assim fechado, não estava sentindo alegria, paz, vontade de ir. Então hoje nós vamos ler na parte de Tiago, capítulo 4, no verso 11 e 12. Então diz assim: Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Nossa, gente, eu achei assim tão pontual, fantástico ter feito essa leitura naquele dia que eu precisava, de um direcionamento. Eu vou só agora ler mais um versículo pra gente aqui trazer a meditação que eu fiz nesse dia. Capítulo 4, no verso 17. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Bem, gente, aqui está alguns versos do capítulo 4. E no capítulo anterior, no capítulo 3, Tiago 3, está dizendo aqui sobre o poder da nossa língua, o poder daquilo que a gente fala. Alguns relacionamentos que a gente tem pode terminar por coisas que foram ditas ou não ditas. Então aqui fala, no capítulo 3 de Tiago, no verso 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Bem, gente, essa foi a leitura que eu fiz e agora eu vou linkar um pouquinho com a meditação, que eu aprendi quando eu li sobre isso. Então eu tinha um encontro para ir, para participar com pessoas que eu conheço, mas que realmente ali iam se misturar, ia se reencontrar pessoas muito diferentes. E aqui trouxe uma meditação pra gente tomar cuidado, pra gente não julgar o outro. E o que eu percebo? Que nesses encontros acaba se propiciando um ambiente onde é permitido, normal, a gente falar mal do outro, Então existe ali algumas conversas que a gente começa a julgar os nossos irmãos, falar mal de um, falar mal de outro, ou falar mal do cônjuge, dos filhos. Eu creio que o Espírito Santo nos convida a gente ser testemunhas do nosso Senhor. E vamos dizer assim, num julgamento, numa sentença, o juiz está ali determinando, a sentença, fazendo o julgamento. É o juiz que faz o julgamento. E a testemunha está ali para quê? Qual é a função da testemunha? A testemunha, ela só fala a verdade. Ela só fala aquilo que ela viu. Ela não inventa coisas. Ela não pode inventar coisas.
quando a gente se reúne e às vezes o assunto ali acaba falando mal de outras pessoas, nem tudo é verdade, né? Ali acaba tendo muito viés, muito uma percepção de uma pessoa ou de outra. A gente também não tem o direito de expor o que a pessoa fez, de expor a nossa opinião, como se a nossa opinião fosse assim a melhor de todos os mundos, sabe? Então a gente, de maneira nenhuma, a gente pode julgar os outros. E o último versículo falava: se a gente sabe fazer o bem e a gente não faz, a gente já cometeu pecado. Então, se eu sei que eu preciso cuidar da minha língua, se eu preciso cuidar daquilo que eu falo, para que eu possa me alimentar daquilo que eu falo, eu não faço isso, eu não pratico o domínio próprio, eu já estou cometendo pecado. E pecado, como todos nós sabemos, pecado nos afasta de Deus. Nós não queremos pecar assim por mera ocasião. Então, o que eu senti no meu coração é que a gente precisa buscar sim abster dessas situações. Situações onde ali vão encontrar grupos de pessoas que realmente têm muita facilidade em julgar, repensar, comentar a vida dos outros. De repente, não é um lugar que a gente precise frequentar. Agora, se a gente está em uma situação, a gente busca fazer o que a gente sabe que é correto, para a gente não pecar. Então a gente pode guardar a nossa língua, pode guardar aquilo que a gente fala, para que a gente não julgue as pessoas que estão ali sendo faladas. E à medida do possível, a gente se afasta daquilo que nos afasta de Deus, porque a gente não quer, de maneira nenhuma, se afastar de nosso Deus, do nosso Deus. Então é isso, gente, a meditação de hoje, para que a gente possa ser livre, né? Testemunhas, onde a gente busque trazer sempre a verdade, né? E não assim o que a gente achou, o que a gente pensa, o que a gente acha do que a irmã fez, do que o irmão fez, ou do que o nosso cônjuge, filhos, enfim. Sabe aquele mau hábito de falar mal dos outros, de julgar? De repente a gente buscar entender que o juiz é Deus e que o nosso papel aqui é como testemunhas. E como testemunha, vamos falar a verdade, buscar falar a verdade. Então é isso, espero muito que essa reflexão possa trazer de repente uma luz para o seu dia. E fica sempre o convite em aberto. Sempre que você precisar de alguma parte, de alguma resposta, de uma direção de Deus, né? E está escrito na Bíblia para a gente buscar direto de Deus e não de repente a gente se acomodar com as situações, com as pessoas, com o jeito que a gente vê, né? Com o jeito que a maioria faz, o jeito que a maioria vê. De repente a gente buscar em Deus aquilo que confere o nosso coração, daquilo que realmente a gente fala: eu acho que esse é o caminho. É dessa forma que a gente pode ir, né, nesse momento. Tá bom, gente? Eu encerro aqui esse vídeo. Claro, deixa nos comentários, né, o que de repente iluminou aí pra você, como que tem sido, né, essas meditações. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.